Às vezes as pessoas acham que a agressão, bater é o melhor caminho. Mas e aí? Será que você dar uma palmada, uma chinelada na criança, será que isso pode interferir ali no desenvolvimento dela? Será que isso ajuda ou não ajuda? Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o psicólogo Jacir Zanata sobre os impactos, né, de bater na criança. Zanata, bom dia, bem-vindo aqui ao Bora MS, uma satisfação muito grande estar falando contigo. Afinal, dar umas chineladas, umas palmadas aí nas crianças, a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente já protege, né? Mas isso, psicologicamente, o que impacta na vida dessa criança, no seu desenvolvimento? Bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores da Guanandi, né, da afiliada da Band aqui no estado. Então, Bruno, acho que a primeira questão que a gente tem que ter bem claro é que quem ama não bate. Quem bate não ama. Porque as consequências, vamos pegar algumas consequências aí eu diria de curto, médio e longo prazo. Consequência de curto prazo quando um adulto bate numa criança, né? Primeira questão que a gente tem que entender é que geralmente quem vai bater nessa criança é o pai ou a mãe. Então o que eu estou dizendo para essa criança? É que as coisas se resolvem com violência e não no diálogo. Então vai ser uma criança que fatalmente vai reproduzir esta violência que ela recebe com os amiguinhos de aula, vai reproduzir isso com outras crianças. Esta é a primeira questão que já se põe. Além do mais, esta criança, Bruno, ela vai crescer muito insegura. Por que ela vai estar insegura? Bom, ela está entendendo que ela está aprendendo como funciona o mundo. E o que está sendo dito para ela? Que alguém que tem autoridade, que no caso são os pais, podem violentá-la, podem bater. Então significa que quando eu tiver autoridade, eu também vou poder fazer isso. Aí você vê hoje em dia alguns chefes que abusam dos seus funcionários e tudo mais, está diretamente ligado ao abuso que sofreu na infância, a violência que sofreu na infância. Mas você estava falando há pouco, para você ver como que tem link as questões, né? Você estava falando da questão do feminicídio e do aumento do feminicídio. Veja, uma criança que é espancada pelos pais na infância, o que esta criança vai ter dentro de si? Olha, meu pai, minha mãe me amam e batem em mim. Ou seja, quando encontrar alguém para namorar, quando encontrar alguém para casar, pode ser que esta criança também reproduza isso, Bruno. O que ela está entendendo? Meu pai e minha mãe me amavam e me batiam. Então eu amo a minha esposa e eu vou bater, porque bater é sinônimo de amor, tá vendo? Sim. Então, assim, as consequências são drásticas para a criança, para o futuro, e são drásticas já nesta primeira infância. Crianças que vão crescer inseguras, crianças que vão crescer violentas, e aí é um ciclo de violência que se repete, né? Sim. Então, violência só gera violência. O amor educa, não é a violência. Então, a gente tem que aprender a colocar limites. A criança precisa de limites, a criança precisa de rotina. O grande problema é que os pais não estão conseguindo dar limites, não estão conseguindo colocar rotina. Então, diante disso, tentam resolver com violência. O que precisa ser entendido é que violência não resolve com a criança. A criança precisa ser acolhida. Sándor Ferenc, um psicanalista húngaro, né, que trabalha muito essas questões, o que ele diz? Nós precisamos adaptar a família à criança e não a criança à família. Olha como é que é bonito isso. A criança está chegando neste mundo, a criança está chegando nesta família. Então, nós devemos nos adaptar para mostrar para esta criança como o mundo funciona. Se eu vou bater numa criança, o que eu estou dizendo para ela? Olha, é que este mundo só funciona com violência. Este mundo só funciona com agressão. Então, no fundo, nós precisamos quebrar esta lógica, quebrar esta regra da violência e colocar a regra do diálogo, a regra do amor, a regra da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro.
Sim. Ô, Zanata, isso que a gente tá falando aqui justamente, né, sobre construir uma sociedade mais segura, que respeite mais, né, nesses impactos aí do que vai ficar marcado na mente, na memória dessa criança, quando a gente fala de agressão à violência doméstica e por aí vai. E quando o pai e a mãe olham e falam assim, olha, eu já tentei de tudo, eu não consigo, minha criança, meu filho, minha filha não me respeita, eu tento, se não for na base da chinelada, não fica com medo. É conversar, dialogar ou até mesmo aplicar uma punição, que seria um castigo. Olha, você não vai sair hoje brincar com o coleguinha porque você desrespeitou o papai e a mamãe naquela ordem que eu dei. Esses mecanismos seriam os mais indicados hoje, então, quando se fala em educar aí as suas crianças? Sim, Bruno. O que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança compreende tudo o que acontece à sua volta. A criança, muitas vezes, ela vai muito mais a partir do exemplo dos pais do que daquilo que os pais falam. Não adianta os pais falarem alguma coisa e depois fazer outra. As crianças vão ver que aqui há uma contradição. Então, o primeiro passo é dialogar com estas crianças. Quando eu disse ali, olha, a criança gosta de rotina, a criança precisa de rotina. Então, muitas vezes o que acontece? Os pais, para não se incomodar com seus filhos, acabam liberando muito isso daqui, ó. Sim. Então, isso daqui é uma droga. Já existem vários estudos no campo da psicologia que o celular na mão de uma criança funciona como uma droga. Então, para me ver livre, para não educar meu filho, eu dou um celular. Olha, se eu der o celular, quem está educando meu filho é o celular. São as mídias sociais, que eu, muitas vezes, não vou ter o controle. Então, quando eu entendo isso, Bruno, o que eu começo a me dar conta é que, muitas vezes, desta criança que está sendo problemática, esta criança só quer a atenção dos pais. Então, muitas vezes, o que ela se dá conta? Eu começo a dar problema, eu começo a fazer traquinagem, e com isso meus pais param e olham para mim. Com isso, meus pais têm tempo para mim. Então, elas passam a reproduzir estes problemas para ter o benefício dos pais poderem dar atenção. No fundo, o que nós temos que entender é que nós temos que começar a ter claro, Bruno, que somos nós que escolhemos ter os nossos filhos. Então, se esta é uma escolha nossa, nós também temos que escolher e entender que eu preciso dedicar tempo para a educação destas crianças. O fazer o filho é a parte mais boa do processo. Educar este filho é que requer o quê? Requer tempo, requer dedicação, porque é uma questão que vai anos. Então, se você dialogar, se você colocar limites, claro, eu sei que o meu filho, minha filha gostam de videogame. Bom, então, olha, eu tenho regras. Não cumpriu a regra, vou tirar o videogame. Tu vai ficar uma semana sem o videogame. Eu estou dizendo que na sociedade que nós vivemos, tem regras. E que se você não cumprir a regra, você também vai ser punido, porque é assim a dinâmica social. Agora, a questão é eu tirar de uma criança um videogame, ou eu tirar algo dela como um fator educativo, e outra questão é eu agredir esta criança. Para mim, um pai ou uma mãe que bate numa criança, essa é uma das atitudes mais brutais da existência, Bruno. Porque você pensa o seguinte, é você pegar uma pessoa adulta, constituída, batendo em alguém que não tem a menor chance de se defender. Vou fazer uma analogia que o telespectador nos perdoe, mas é mais ou menos eu pegar o Mike Tyson, né, na fase áurea dele, e colocar para lutar com o Zanata aqui, ó. Todo mundo que for assistir a luta vai dizer, é covardia. Claro, o cara é um lutador, eu não. Então, tu pegar um adulto, quer seja pai, mãe, ou quem quer que seja, para bater numa criança, isso é um ato de covardia. E é isso que a gente tem que entender. Bater numa criança, eu não educo a criança. Eu vou reproduzir um ciclo de violência que só vai aumentar a violência. Com certeza. Zanata, eu quero agradecer a sua participação aqui, mas antes da gente encerrar, eu não poderia deixar de dizer que o Zanata, ele foi meu professor na faculdade, né? Lá na UCDB. Você tá ainda dando aula na UCDB ou não?
Tô na Tá. UCDB ainda, sou professor do curso de psicologia, tô lá. O Zanata, ele me deu aula de psicologia da comunicação. E era uma das aulas que eu mais gostava. E o telespectador, acho que percebeu o porquê. Ele é uma pessoa que explica muito bem, que fala muito bem, que traz exemplos para nossa realidade. Eu não sabia, Zanata, que a nossa produção tinha entrado em contato contigo. E quando falou, é o Zanata, eu falei, não tinha pessoa melhor para falar com a gente aqui ao vivo. E, Zanata, eu quero deixar um abraço para você, dizer que meu coração está feliz de te ver participando aqui no programa, porque você é uma pessoa que é referência na área da psicologia, extremamente competente, né? Uma pessoa que tem a sua história aí dentro da psicologia. Eu sei que você não é muito de dar entrevista, mas eu te agradeço de coração por contribuir com a nossa audiência, que foi fundamental. Obrigado. Eu que agradeço, boa sorte aí e fico feliz em poder contribuir contigo. Um abraço. Valeu, Zanata. Obrigado. Cara, um excelente professor. A aula dele era a aula que eu mais gostava. Os outros professores, desculpa, mas eu gostava. E eu vou falar pra você, psicologia não é fácil, não. É um troço complicado que a gente começa a estudar, você vai vendo, né? Você fala o quê? Mas, olha, sensacional. Obrigado, Zanata. Se eu pudesse, eu ficava um programa inteiro falando com ele aqui, porque a hora passa que a gente nem vê.